Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Pessoal, começou já o programa? Eu estava aqui no celular, você percebeu que esse é o tema do programa de hoje, né? Muito sério esse assunto, a gente anda com a cabeça na lua. Mas seja bem-vindo ao Educação em Rede, mais uma edição, né? Esse programa que é produzido pela Universidade Estadual do Maranhão em parceria com o governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado de Educação. No nosso roteiro do dia, dicas de livro, informações e debates super importantes. Hoje a gente vai abordar um tema que está sempre presente na vida da gente e eu estou falando dela, da internet. A gente está sempre conectado, conversando com os amigos, compartilhando fotos em redes sociais e acompanhando a vida uns dos outros, né? Inclusive das celebridades. Além de unir as pessoas e ser uma fonte de informação, o uso excessivo das redes sociais pode prejudicar a saúde mental. Recentemente, o jornal norte-americano Wall Street Journal vazou dados de estudos internos da companhia Facebook em que eles reconhecem os efeitos negativos do Instagram, que é uma das redes sociais do grupo, em relação à saúde mental dos jovens, principalmente de garotas adolescentes. Segundo esses dados, quase 1/3 das garotas disse que as imagens vistas nessa rede pioram a insatisfação com seus próprios corpos. E aqui mesmo no Brasil, a gente já viu alguns casos de celebridades falando sobre como as redes sociais podem ter impactos negativos. Recentemente, a cantora Luísa Sonza anunciou um detox das redes sociais após ser novamente atacada por haters, que são aquelas pessoas que propagam discursos de ódio na internet. Ela, que compartilhava sua vida nas redes sociais, hoje se limita a postagens sobre a carreira. E um outro caso que repercutiu recentemente foi da ex-BBB VTube, que é influenciadora digital desde a adolescência. Recentemente ela gravou um vídeo, no mês passado, falando sobre os ataques que recebeu nessa fase da vida, na adolescência, que agravaram alguns problemas na sua saúde mental. E esses casos são cada vez mais frequentes, não só entre famosos. Muitos jovens passam por isso diariamente e frequentemente o debate sobre como as redes sociais podem afetar a saúde mental dos jovens é necessário. Para falar sobre esse assunto, que é super importante de ser debatido, a gente está recebendo aqui no estúdio o psicólogo e chefe da divisão psicossocial da UEMA, né? Professor Cláudio Guida. Seja muito bem-vindo novamente, né, ao Educação em Rede. Olá, Lucas, tudo bem? Olá a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre um tema tão relevante, tão atual, que são as redes sociais. Pois é, professor, um tema super importante, está na vida de todo mundo hoje em dia, né? Tem até um ditado, uma brincadeira na internet, que se não está na internet é porque não existe. Só que isso tem um lado muito negativo, né? A gente tem visto aí com frequência estudos que mostram como a internet tem um impacto negativo, pode ter um impacto negativo na vida das pessoas. Queria que você falasse um pouquinho sobre por que isso acontece. É porque a gente perde a mão mesmo? Lucas, na verdade a internet ela é uma ferramenta extremamente importante. Com o surgimento da pandemia do Covid-19, as nossas relações virtuais elas aceleraram, elas aumentaram, elas ficaram muito mais próximas das nossas realidades. O grande problema desse fenômeno nunca visto antes das redes sociais é quando a gente começa a se desumanizar, a gente começa a perder a nossa capacidade de ser quem nós somos. A gente começa a se espelhar muito nos outros, a gente começa a perder a nossa própria existência autóctone, isto é, a nossa existência a partir da família, a partir da nossa própria realidade. Então, hoje o grande problema da internet é fazer com que a maioria das pessoas elas comecem a perder o próprio senso de existência quando elas se espelham muito em outras pessoas. Isso acaba fazendo a gente criar uma realidade paralela na internet, né, professor? Agora,
esse lado negativo traz muitos problemas práticos para a vida das pessoas. Queria só que você listasse alguns desses problemas que podem aparecer, depressão, quais problemas podem surgir? Lucas, foi feita uma pesquisa e eu vou responder essa tua pergunta através de uma pesquisa que foi realizada pela Mandy Manners, juntamente com o Núcleo de Inovação de Mídia Digital, que é a FAAPP. Ela entrevistou 1.000 pessoas sobre essas questões de redes sociais. E, segundo essa pesquisa, 69% das pessoas utilizam ou o Facebook, ou o TikTok, que hoje é uma nova ferramenta que tem crescido muito. 68% utilizam Instagram. Nessa pesquisa mostrou que grande parte das pessoas elas deixam de se relacionar com outras pessoas por causa do fenômeno dessas redes sociais e também o WhatsApp. Sim. É tipo quando você está conversando com alguém e para a conversa para saber da notificação que você está recebendo. Sim. É tipo a família que planeja sair para shopping, tudo e tal. E aí quando chega e sentam na mesa, em vez deles olharem uns para os outros e conversarem, o pai conversar com o filho conversar com a mãe e ter essa relação intrapessoal, é incrível que eles sentam na mesa e começam a olhar para os seus celulares, a conversar, a interagir nas redes sociais. Um dos grandes problemas que nós psicólogos observamos é a fragilidade, é o aumento da capacidade de relacionamentos interpessoais. Sim. Ou seja, não há mais relacionamento interpessoal dentro de casa. Não há mais intimidade emocional. Um outro fator também que a internet hoje tem causado nas redes sociais é que, por exemplo, aqui essa mesma pesquisa falou que 46% das pessoas não conseguem comer por causa do celular. Comem com o celular do lado. 42% das pessoas não conseguem focar no trabalho porque está no celular. Foi exatamente aquilo que tu fez no início do programa, né? Aquela jogada muito interessante, que a gente está sempre ligado, antenado do que está acontecendo. Aí a gente tem um medo de se afastar da rede social, porque a gente pode não ser atualizado. O que está acontecendo no Instagram, o que está acontecendo no Twitter, o que está acontecendo no Facebook, o que está acontecendo aqui no meu grupo da família. E a gente acaba não vivendo essas relações humanas. E é muito curioso que eu acho que até as próprias ferramentas têm um sistema de estímulo para fazer com que a gente esteja o tempo todo ligado. Né? A notificação que desce, você está no canal no YouTube, você tem que ativar um sininho para você ser notificado, essa sensação de emergência, né? De urgência o tempo todo da gente estar por dentro ou da notificação do influenciador que a gente segue, ou do portal de notícias, ou enfim, a gente está o tempo todo sendo estimulado a estar aqui imerso no mundo digital. Isso é muito curioso, assim, né? Muito problemático também. Agora, professor, muitos adolescentes, né? Ainda que esses problemas apareçam em todas as pessoas de todas as faixas etárias e que estão aí imersas nesse mundo digital, os adolescentes passam por uma fase de formação de personalidade natural da vida e que essa geração tem vivido muito através das redes sociais, né? A gente acaba naturalmente, todo mundo que já foi adolescente se inspirou em alguém, já tentou se encaixar em grupos, em padrões, enfim, isso acaba sendo muito fortificado, muito fortalecido pelo ambiente digital. A gente tem padrões que se formam que todo mundo quer seguir. Que problemas que isso pode trazer para a pessoa, para o adolescente que, enfim, nem percebe, mas está nesse ciclo vicioso da internet? O adolescente, Lucas, é aquela fase das grandes decisões. É aquela fase das descobertas físicas, das descobertas emocionais. É aquela fase que ele vai tentar encontrar para ele padrões, paradigmas. Hoje a internet é a grande ágora da pós-modernidade.
Ou seja, é na internet que eu vou procurar modelos. É na internet que eu vou procurar inspirações. E grande parte dos adolescentes, eles estão à procura de ídolos, de heróis, de protótipos de beleza, de discurso, né? De influenciadores. Eu preciso de alguém para me influenciar. Eu preciso de alguém na internet para me ajudar a ser mais belo, a ser mais bela. Então, assim, e o que acontece? O fenômeno da rede social está enfraquecendo uma parte da sociedade que eu julgo a mais importante, que é a família. Se você não tem uma base familiar, a gente usa muito uma matemática interessante. Quanto mais próximo da família você está, menos vulnerável você fica. Quanto mais longe, mais vulnerável. Então, qual é o perigo hoje dos adolescentes, dos jovens? É começar a depender emocionalmente de alguém da internet, da opinião dessa pessoa, da vida dessa pessoa. A gente, quando vai fazer uma anamnese com os nossos estudantes aqui na universidade, a gente pergunta: quanto tempo em média, quantas horas em média você passa na internet? E a média de horas que hoje um jovem acadêmico passa na internet é 5 horas por dia. E a gente faz esse paralelo. Você consegue falar com a sua família pelo menos uma vez na semana? Ela diz: não, eu não consigo. Então, assim, o que acontece? Hoje, os nossos jovens e adolescentes estão desenvolvendo um paradigma comportamental de dependência emocional dos chamados influenciadores. Porque aquela pessoa é linda, ela tem um corpo assim, assim, assado, tal, e eu quero ter isso. Eu quero ser o que ela é. Eu quero falar o que ela fala. E a gente sabe que muita coisa não é como parece ser. Então, assim, os nossos jovens e adolescentes precisam reaprender a viver o que eles realmente são. Pois é, professor, você estava falando sobre isso do não ser real. E eu estava aqui vendo que tem na Noruega, uma nova lei que foi criada lá, entrou em vigor, exige, veja só, se isso acontecesse no Brasil, que influenciadores digitais não podem mais postar fotos editadas sem informarem naquele post de que aquela foto está editada. Isso para deixar claro para a pessoa que segue que se trata de uma imagem alterada, né? De que uma imagem tratada, a pele está tratada, a iluminação, a cor, enfim. O que o senhor acha? Na verdade, o senhor acha que isso influencia positivamente ou pelo menos ajuda a desmistificar, a deixar a gente pelo menos um pouco mais consciente? Ou você acha que não, que a gente se engana porque a gente acaba querendo? Lucas, assim, eu penso que é interessante isso. Porque assim, a mídia, ela tem um grande poder de mudar a cabeça das pessoas. A mídia televisiva, a mídia na internet como um todo. E a gente sabe que, às vezes eu fico na internet, você vê uma atriz com toda aquela caricatura, né? Enfim, o Photoshop, e sem nada. É completamente diferente, são duas realidades. Então, é interessante essa legislação na Noruega, porque o adolescente e o jovem vai perceber: poxa, mas ela usou isso, ela usou aquilo, então ela não é aquilo que ela está parecendo ser. Então, assim, a gente vive hoje um fenômeno aqui no Brasil e no mundo. Eu escrevi um artigo, uma época, que falava sobre os grandes paradigmas que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos o paradigma da pós-modernidade, o paradigma da virtualidade, o paradigma do hedonismo. O que é o hedonismo? É prazer. As pessoas estão à procura de prazer. E quando a gente fala de prazer, não é só o prazer sexual. É o prazer de ser visto. É o prazer de ser percebido. É o prazer de ter um like.
É um prazer de ser reconhecido nos grupos virtuais. Não são nem nos grupos de relações pessoais, mas no TikTok, no Facebook, no Instagram. Eu quero ter, sei lá, 100 mil, 200 mil seguidores. Então, é prazer, é o hedonismo. A gente está num paradigma hoje que é o da pós-modernidade. O que é pós-modernidade? É relatividade. O que é verdade para mim pode não ser para você. O teu padrão de beleza pode não ser o meu padrão de beleza. Então, assim, a grande crise hoje é a crise da relatividade. Que o Bauman ele fala isso de modernidade líquida. As verdades, elas são relativas, elas estão mudando. E o virtual. Ou seja, hoje nós temos mais relações virtuais do que relações pessoais. Então, é um fenômeno que hoje, com a pandemia, como nós já falamos inicialmente, aumentou muito. As pessoas elas estão mais se relacionando virtualmente do que essa relação olho no olho, essa relação pessoal. Pois é, e a gente meio que foi forçado, né, a entrar nesse ambiente virtual para a gente com uma espécie de escape por causa da pandemia, isolamento social, quarentena, essa coisa toda. E a gente já percebe com a situação voltando aos poucos à normalidade, que a tendência é que muitas dessas relações pessoais permaneçam, né? Muitos desses vínculos virtuais permaneçam, reuniões online, enfim. Agora, professor, por que você acha que a gente gosta tanto desse tipo de aprovação, de like? Porque às vezes a gente olha para a história do ser humano relacionado à mídia, a gente está sempre buscando ídolos nas coisas, enfim. E agora, com a possibilidade da pessoa comum se tornar um ídolo na internet, através dos likes, através dos seguidores, enfim, o que você acha que é uma coisa que a gente persegue? Ou é só uma impressão? Me parece, Lucas, que hoje a internet ela virou um grande comércio. Aquela menina bonitinha que está no TikTok aparecendo, dançando. Que antes era só uma pessoa bonita qualquer. Sim, ela ganha com aquilo. No Instagram ganha. Virou um mercado. Na verdade, virou um mercado. Um mercado pujante. E as empresas, elas ganham em cima daquilo. Precisam de consumidores. E esses consumidores, eles são atraídos pela beleza, pela música, pelas luzes. Então, você tem uma geração que me parece que ela está muito carente de afeto. Que ela está muito carente de reconhecimento. A gente está ainda no mês de setembro, o mês do enfrentamento à prevenção ao suicídio. E quantas pessoas se sentem sozinhas? Nessa entrevista aqui, as pessoas elas comentam que elas se sentem muito mais felizes em relações virtuais do que em relações pessoais. Olha a crise aí. Elas estão com medo de uma relação mano a mano, de uma relação em que eu esteja olhando fisicamente para as pessoas. Então, assim, está muito relacionado com a questão de fobia social. Olha só um fenômeno que aparece depois da pandemia, ou durante a pandemia, não sei. Eu não me sinto mais seguro de relações interpessoais presenciais. Eu não me sinto mais seguro. Eu quero continuar no mundo virtual. Eu li uma pesquisa uma época que no Japão, de cada 100 japoneses, 80 não queriam mais relações conjugais. Eles queriam relações virtuais, porque para eles era uma relação mais segura, mais cômoda. Então, em tempos de pós-modernidade, esse paradigma da relação virtual, essa forma de querer ser visto ou querer ser vista, hoje é uma realidade. Muito intrigante isso, né, professor? Olha só, o papo está muito bom, daqui a pouco a gente vai continuar, a gente vai fazer uma pausa agora, daqui a pouco a gente volta com mais Educação em Rede, debatendo sobre os perigos, os cuidados que a gente precisa ter com a internet. Não sai daí, a gente volta já.
Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EmaNet. Diminuindo distâncias e construindo história. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação. Aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Estamos de volta com a Educação em Rede. A gente continua agora o bate-papo que a gente estava tendo com o professor Cláudio Guida, que é psicólogo, chefe da divisão psicossocial da UEMA. A gente estava falando aqui sobre os perigos da internet, né? O uso indiscriminado da internet, sem cuidado, os malefícios que ela pode trazer para a saúde mental de você que é jovem, adulto ou a pessoa mais experiente, né? Professor, vamos continuar nosso papo aqui. A gente vai receber um vídeo, na verdade, né? Porque além das pessoas que consomem, todos nós consumimos internet, existem pessoas que trabalham com a internet, né? E a gente tem uma personalidade aqui no nosso estado
que é a Tainara Ogier, que tem milhões de seguidores nas redes sociais, costuma falar com esses seguidores a respeito, né, dos cuidados que cada um precisa ter com a internet, mas ela também acaba sendo vítima de alguma forma dos malefícios da internet. E a gente entra num assunto muito complexo, que é essa coisa da rede de ódio, dos haters na internet. A gente recebeu um vídeo que ela gravou para Educação em Rede falando sobre esse assunto e sobre como ela se cuida para driblar, né, esses perigos da internet. A gente vai ver agora. Oi, gente, Tainara Ogier aqui. Então, a internet realmente é uma ferramenta importante no sentido da comunicação em si, do acesso à informação, mas tem um lado que não é tão positivo, que é essa exposição ao ódio, à cultura do cancelamento. Então, o que eu faço para me preservar em relação a isso, na verdade, é um processo. Eu já estou há 6 anos nesse meio, então, hoje, com muita terapia, eu consigo me fechar para o que é comentário negativo, que é 100% maldoso. Então, hoje eu já me bloqueio e reajo de uma forma diferente. Por exemplo, eu lembro que 6 anos atrás, o primeiro comentário negativo que eu recebi me doeu muito, eu reagi de uma forma diferente, que eu queria desistir. Eu fiquei com vergonha, eu queria desistir de tudo. Então, hoje, quando eu vejo, eu já acho, infelizmente, eu já acho normal. Quando eu percebi que aquilo não era uma coisa que toda pessoa pública passava por isso, aí eu consegui ver de uma forma diferente. Cara, todo mundo que é público e está exposto, infelizmente, tem que lidar com essa parte. Então, quando eu vi que não era algo 100% pessoal, ou que porque eu não merecia estar lá trabalhando com isso, com a internet, eu já comecei a lidar de uma forma diferente. Aí hoje faço muita terapia e me bloqueio. Hoje eu foco assim no que é positivo, que geralmente o comentário negativo funciona dessa forma, né? De 1000 comentários, se 900 são positivos e 100 negativos, você vai focar nos 100. Então eu faço muito esse filtro naturalmente. Geralmente eu leio e já vai. Tem posts que, se eu sei que vai ter alguma coisa que possa me chatear, eu nem leio. Então eu evito e bloqueio muito, me fecho muito em relação a isso. Então hoje não é mais um problema, sabe? Em relação a esses aspectos da internet. E o que eu dou de conselho para os jovens que estão mais expostos e conectados às redes sociais é isso: cuidar. Saúde mental é um assunto que a gente não tem que falar só em Setembro Amarelo, é sempre. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental, a gente tem que medir esse tempo de tela, de rede. Eu acho que a rede social, ela aumenta a pressão estética, bota essa corrida maluca na nossa cabeça de buscar uma perfeição que não existe, que a sociedade põe. Então tem que saber dosar, fazer um acompanhamento para cuidar da sua saúde mental, conversar com sua família, com seus amigos, para você não ficar ainda mais vulnerável com aquela ferramenta que pode ser maravilhosa, mas também na mão e num momento delicado ela pode te ferir, sabe? Então é bem delicado, não se pressione por nada que você vê na internet. Tem que lembrar que internet é uma terra que todo mundo é perfeito, todo mundo só mostra a perfeição. Então não se pressione comparando sua vida com a dos outros. Comentário ruim, todo mundo vai ter. Então não foque nisso, foque no que é positivo e cuide sempre dessa saúde mental. É isso, gente. Parabéns, viu, pela discussão, pela conversa, porque é muito importante falar sobre. Aí você viu aí que todo mundo que usa internet, né, professor, acaba tendo aí tendo um problema, né, de alguma forma. E uma coisa que me chamou a atenção no depoimento da Tainara é sobre ajuda. Logo cedo ela procurou ajuda e ela tem uma rede de apoio que contribui nessa batalha que ela tem para se blindar desse lado tão ruim, tão negativo na internet. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de a gente procurar ajuda. A gente está num mês, né, Setembro Amarelo, um mês que a gente estimula muito as pessoas que passam por algum tipo de problema emocional procurarem ajuda, e quem usa a internet e sofre com isso precisa também, né? Lucas, é realmente interessante o vídeo da Tainá, que me parece que ela tem 5 milhões de seguidores. É muita gente. É muita gente ouvindo ela, criticando. E assim, a crítica sempre traz pra gente uma certa instabilidade emocional. Quando as pessoas falam da gente.
Isso acontece muito, por exemplo, no ambiente universitário, no ambiente acadêmico, quando há uma discussão entre aluno e professor, uma discussão acadêmica, Sim. apresentação de trabalho, toda vez que nós estamos sendo expostos, o nosso nível de adrenalina aumenta, o nosso nível de estresse aumenta, de ansiedade aumenta. Então, hoje a rede social, ela é para milhões de pessoas. Vocês imaginam um vídeo da Tainá Maranhense cair em outras redes sociais, criticando tudo, por mais expertise que ela tenha naquilo que ela faz, ela vai ter essas instabilidades emocionais. E a fala dela é interessante porque ela se cuida. E a psicologia, ela tem basicamente 3 grandes objetivos. A psicologia, a psicoterapia, ela é preventiva. A pessoa faz psicoterapia para não adoecer. A gente acompanha a nossa clínica advogados, juízes, professores, alunos, crianças, adolescentes, com as mais diversas demandas. E geralmente essas demandas acontecem diante de elas nascem, esses gatilhos nascem diante de uma exposição. Por exemplo, tu és repórter, tu estás fazendo esse programa, de repente alguém te manda uma mensagem, fala, olha, eu não gostei, você falou algumas palavras que, enfim, poxa, aí tu já te sente abalado emocionalmente, não tem jeito. Então a psicologia ela é preventiva, ela é tratativa, ela trata questões das mais diversas demandas e em dias de redes sociais a gente precisa, e a gente trata pessoas, e ela é curativa. Às vezes, alguns problemas as pessoas ficam doentes. Segundo essa pesquisa que nós falamos inicialmente, das 1.000 pessoas entrevistadas que usam redes sociais de forma muito intensa, 31% dessas pessoas foram diagnosticadas com ansiedade, o medo do futuro, o medo do que há de vir. 18% com depressão. Uma pessoa com um distúrbio de ansiedade ou de depressão, essa ansiedade e essa depressão, elas não acontecem do dia para a noite, é um processo. A pessoa começa a sentir isso, começa a somatizar isso, de repente ela está num estado de ansiedade, e a ansiedade, como a depressão, Lucas, e a gente falava isso aqui nos bastidores, ela pode causar problemas psicossomáticos, outras doenças. Então, é muito importante que se procure uma ajuda. E eu tenho uma doutora, que é colega nossa, a Maria Silva, que ela é especialista nessa área. Se você me permite, eu posso até deixar aqui o contato dela, do WhatsApp dela. Eu falei que eu ia falar dela aqui. Ela é muito, muito competente naquilo que faz. É a Maria da Silva, que ela tem um telefone que é 987481767. Inclusive, trata pacientes que têm esse contexto da internet. Então, assim, a fala da Tainá, ela é extremamente importante. É dizer, olha, eu estou aqui, mas eu estou me cuidando. Sim. E se não se cuidar, Lucas, adoece. Principalmente para quem está tão exposto assim. E talvez um dos grandes perigos para a pessoa que está na internet, que por acaso se deslumbra com esse universo e que quer entrar nessa coisa de produzir o conteúdo para ganhar seguidores, às vezes não está preparado emocionalmente, psicologicamente, para uma viralização, por exemplo. Recentemente, o filho, estava até procurando aqui enquanto você falava, sobre aquele caso de um rapaz, de um adolescente, filho de uma cantora lá de Natal, que a cantora é a Valquíria Santos. Ele publicou um vídeo no TikTok fazendo uma brincadeira com um amigo dele, viralizou, os comentários não foram bons e isso acabou dando gatilhos para ele. Ele atentou contra a própria vida. Isso é um caso extremo que aconteceu, devastou uma família inteira, foi repercutido no país inteiro sobre justamente o perigo que é você estar exposto dessa forma na internet e não ter ali uma orientação para conseguir driblar ou entender que aquilo, sei lá, é uma fase ou é um momento, ou são só comentários, enfim. E aí a gente entra nessa coisa da orientação. O pai, a mãe, o familiar, o amigo que está mais próximo, como que essa orientação pode ser feita? Como é que um pai, por exemplo, pode orientar um filho a não se deixar levar
pela influência negativa da internet? Verdade, Lucas, essa é uma questão extremamente importante. Nós que somos pais, a gente precisa conversar com os nossos filhos, de verdade. A gente precisa estabelecer aquilo que a psicologia chama de intimidade emocional. É saber olhar nos olhos dos filhos, da filha ou do filho e falar sobre tudo. Só para vocês terem uma ideia, de cada 10 sites da internet, 7 desses sites têm algum tipo de conteúdo pornográfico. Não é só a questão de você se expor nas mais diversas redes sociais, mas é aquilo que você está consumindo, é aquilo que você está aprendendo, é aquilo que você está colocando como paradigma, como modelo de vida. A família, mais do que nunca, nesse momento em que a gente está vivendo, precisa se aproximar. Ensinar autonomia emocional para os seus filhos. Mas o que acontece? O pai ou a mãe hoje, na atualidade, para entreter o seu filho, dá um celular para ele entrar em qualquer rede social, e ele vai criando. A gente acompanha crianças de 12 anos que, por causa de todo esse conteúdo da internet, hoje não consegue mais estudar, não consegue mais focar nas aulas remotas, que já são difíceis. E ela assim, eu não estou conseguindo largar o celular. Eu não estou conseguindo deixar o TikTok de mão. Eu passo 6 horas. E na hora que eu vou estudar, eu não consigo. Por que é mais fácil você passar 5 horas no celular vendo muitas coisas do que ler? Porque a leitura é um exercício extremamente saudável para a nossa mente. Ela fortalece a nossa mente. E toda essa parafernália, celular, notebook, e todo esse conteúdo da internet, ele vai minimizando a nossa capacidade de tomar decisões. Então os pais, os educadores, os professores precisam conversar com os alunos sobre esse perigo de depender dessas redes sociais para poderem existir ou poderem ser felizes de acordo com aquilo que eles pensam. Perfeito, professor. Agora, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, queria que você falasse diretamente para esse público que está acompanhando a gente, que naturalmente é um público que está em fase de formação, tanto de personalidade quanto de formação profissional mesmo. O pessoal está saindo do ensino médio atrás de um curso superior na faculdade, e é um pessoal que eu tenho certeza que usa muito as redes sociais. Queria que você desse uma dica final aí para o pessoal tomar cuidado. Lucas, é legal. Eu quero falar para você, jovem, adolescente, adulto, que está aí nessa luta, né, de querer um espaço, um lugar ao sol nessa sociedade tão competitiva, tão complexa, tão cheia de desafios. Eu quero te dar 4 dicas muito importantes. Cuide da tua vida cognitiva, cuide da tua inteligência. E para isso você tem que ler. Você tem que ler livros. Você tem que ler conteúdo. A tua mente é como se fosse um corpo. Quanto mais você usa ela, quanto mais complexidade você dá para ela, mais sinapses ou novos caminhos aparecem no teu cérebro. A leitura é um exercício poderoso para você ocupar um lugar no espaço, na sociedade. Uma outra questão que eu quero te falar: cuide da sua vida emocional. Não dependa de pessoas porque elas mudam, e nem de coisas porque elas desapareçam. Procure desenvolver essa tua dependência emocional com algo metafísico, transcendente. E aqui eu quero lembrar um texto da própria Bíblia que diz assim: sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Muitas pessoas têm ideação suicidas, ou até mesmo se suicidam porque elas estão confusas emocionalmente, e a dor emocional é tão grande que elas não conseguem mais viver. Terceiro, dê um tempo para a internet. Vá fazer atividade física. Vá correr, vá nadar, vá bater uma bolinha, um vôlei, basquete. Antigamente aí
aqui a galera, a maioria daqui, jogava peão, jogava bola, enfim, não tinha tempo para a internet. E são pessoas saudáveis. Então, faça atividade física. Não fique na internet a maior parte do seu dia. Vá ali na beira-mar, bota um fonezinho, uma música boa e vá caminhar. Isso vai te ajudar até mesmo nesse processo acadêmico, nesse processo de estudo. E uma quarta dica que eu te dou é: procure ter uma relação com algo transcendente. Aquilo que você acredita. Sol, a lua, a terra, Deus, Jesus, Buda. Mas procure ter uma relação metafísica. Nesse sentido, faça meditação. Vamos deixar um pouquinho essa realidade utópica, muitas vezes da internet. A internet às vezes traz muita fantasia, traz muita utopia, e comece a vivenciar a sua própria realidade a partir dos seus próprios conflitos. Perfeito. Obrigado, professor Cláudio Guida, por ter vindo aqui no Educação em Rede, dar esses esclarecimentos, dicas valiosíssimas, né? Professor que é psicólogo e também é chefe da divisão psicossocial da Universidade Estadual do Maranhão. Esse foi o nosso debate de hoje sobre internet, os cuidados que a gente precisa ter. Depois a gente volta aí com outro debate, mas por enquanto segue o Educação em Rede com outros assuntos. É isso, a internet tem diversas vantagens, mas é preciso ter cuidado para que o uso seja positivo, né, para todo mundo. A gente vai fazer um intervalo agora, a gente volta daqui a pouco com mais agenda cultural. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EMANET. Diminuindo distâncias e construindo história. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada,
aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores, 2 instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas, 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Oi, gente, eu sou Tâmara Cantanhede e vamos começar mais uma agenda de dicas do Educação em Rede. A primeira dica é para quem gosta de literatura brasileira. Estão abertas as inscrições para o Colóquio Internacional Jorge Amado 90 anos de literatura. O evento vai acontecer online no período de 17 a 19 de novembro. Próximo mês, viu, gente? E é promovido pelo Mestrado em Letras e os cursos de Letras da Universidade Estadual do Maranhão e da UEMA Sul. Na programação constam conferências, mesas redondas, palestras e apresentações de comunicações orais com a participação de professores pesquisadores de diversas instituições brasileiras, da França e do Canadá, além de docentes e pesquisadores dos grupos e núcleos de pesquisa relacionados ao mestrado e à graduação da UEMA e da UEMA Sul. As inscrições estão abertas e são gratuitas para ouvintes. Olá! Eu sou o professor Douglas de Souza e estou aqui para te fazer um convite. Este ano comemoramos 90 anos de publicação de Jorge Amado e a UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão, será palco do primeiro colóquio internacional Jorge Amado 90 anos de literatura, navegações pela vida e obra do escritor, nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Entre no site, faça sua inscrição e venha comemorar conosco a vida e a obra de um dos maiores escritores do mundo. Para quem não vai apresentar nenhum trabalho, mas tem curiosidade em conhecer a obra do escritor, para efetuar a inscrição e conferir a programação, acesse www.coloquiojorgeamado90anos.com.br. Para quem não conhece a obra de Jorge Amado, o evento é uma grande oportunidade de mergulhar na literatura desse escritor, que tem obras importantes que já foram adaptadas para a televisão e para o cinema, como Gabriela e Dona Flor e seus 2 maridos. É imperdível. Outra dica de curso é na plataforma Escada, que é o curso aberto Agenda 2030, os ODS e Nós. Para quem não sabe, os ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. E o curso aborda justamente as propostas da Agenda 2030, contribuindo para ações que visam esse tipo de desenvolvimento. A Agenda 2030 é um plano de ação que busca erradicar a pobreza, combater as desigualdades e assegurar a proteção do planeta e seus recursos naturais, entre outras medidas sustentáveis. Esse compromisso é representado pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. O curso tem carga horária de 20 horas, é online e com certificação. Para se inscrever, basta acessar o site escadauema.com. É isso, gente. Nós voltamos na próxima semana com mais dicas para você. Até lá! E agora a gente vai direto para nossa dica de livro. Vamos ver quem mandou a nossa dica de hoje? Vamos lá! Salve galera do programa Educação em Rede, tudo bem? Aqui quem fala é o Deco e eu tô passando para indicar um livro para vocês que eu adoro, que é o Sapiens, uma breve história da humanidade. Eu sou pirado em evolução humana, evolução espiritual, e eu adoro entender um pouco mais sobre o que aconteceu com a gente na vida, né? E esse livro é incrível, fica a dica aí. Aí, muito legal essa dica, né? O Educação em Rede fica por aqui, passou rápido hoje, né? A gente volta na próxima semana com um programa cheio de novidades para você. Só lembrando que é toda quarta-feira às 7h30 da noite e todo sábado às 5 da tarde eu vou estar aqui esperando você. Até lá!
parceira da TV Educação. Caminho para o Saber.